Pessoal, o livro que vamos analisar agora é este aqui. Primeiro livro nosso no formato 14 por 21, O Horror Cósmico de H.P. Lovecraft, Teoria e Prática. Nosso primeiro livro aí teórico, né? Um livro acadêmico, escrito pelo professor Dr. Daniel I. Dutra, né? A capa é do Elson Félix. Como vocês podem tá vendo aqui, né? A edição é minha, Denilson. A revisão do Caio Cardoso Tardelli. A capa do Elson. As traduções do Daniel I. Dutra e a diagramação do Samuel Cardeal. Tá? É o livro 14 por 21, ele é baseado na tese do professor Daniel Dutra, amigo nosso, que participou conosco aí em tantos outros livros, né? A princípio aí é primeiro volume, talvez tenhamos um outro volume desse livro. Vocês olhando essa capa aqui, na minha opinião ficou fantástica, né? Ela é inspirada na capa do horror sobrenatural da literatura da saudosa Francisco Alves. Ela é uma repaginação. Na minha opinião, essa capa aqui ela é muito cômica, né? Ela não dá assim... Embora o livro sensacional, a edição, não tenho o que falar da Francisco Alves, né? Tanto que tenho aí, que vocês podem ver aí, vários livros da Francisco Alves. Mas aí, por gostar tanto dessa saudosa editora, nós nos inspiramos aí nessa capa para repaginá-la, né? E na minha opinião ficou bacana. Tem aqui alguma informação aqui na contracapa, né? Nosso primeiro livro que teve um patrocínio, né? Esse projeto contou com o apoio do Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana, fundado em 1947. Tá? Horror Cósmico de H.P. Lovecraft é um livro acadêmico, né? Com uma linguagem facilitada para o público que é leigo em literatura, né? Livro muito bacana, ter sido bem recebido. Embora 14 por 21, acredito que temos aí um tamanho de letra, de fonte, espaçamento entre caracteres bacana, páginas boas, né, como a característica dos nossos livros, né, os papéis pólen, né, que são um tom amarelado suave que facilita a leitura, né. Bem, está aqui o livro, né. Aqui uma citação de H.P. Lovecraft: para o cientista há o regozijo em perseguir a verdade que quase contrabalança as suas revelações deprimentes. H.P. Lovecraft. Sumário, vou ler para vocês aqui. Prefácio. Horror Cósmico de H.P. Lovecraft. Introdução, aí segue-se os capítulos, considerações finais e referências. Prefácio. Horror Cósmico de H.P. Lovecraft. Esse prefácio foi escrito pelo professor Caio Alexandre Brezarias, em junho, né, de 2017, um acadêmico, pesquisador e grande conhecedor da obra de Lovecraft no Brasil, né, professor Brezarias. Aliás, vamos aproveitar aqui para fazer um marketing aqui. O professor Brezarias é autor desse livro aqui, ó. O Mito na obra de Howard Phillips Lovecraft, a totalidade pelo horror, Caio Alexandre Brezarias, né? Tem uma dedicatória dele para mim aqui. Muito obrigado, professor Caio. E obrigado ao professor Daniel aí por estar sempre com a gente em grandes projetos, como foi esse livro aqui. Tá? Novamente aí, vamos voltar à introdução, né? Aliás, ali era o prefácio, né? Prefácio, agora a introdução, né, feito pelo professor Daniel. E aqui os capítulos, né? Começa aqui com a literatura fantásticas e a Wild Fiction. Né? O livro segue capítulo por capítulo, né?
analisando a obra e principalmente as cartas de H.P. Lovecraft. Esse livro analisa as cartas. Isso que é bacana, assim, muito interessante. Para quem não sabe, H.P. Lovecraft foi um grande missivista. Ele escreveu muitas cartas em sua vida, mais cartas do que livros, né? E, inclusive, muitas dessas cartas nem estão traduzidas ainda. E nem, assim, saíram em inglês, para vocês terem uma ideia. O capítulo 1, como eu falei, a literatura fantástica e a Wild Fiction. Capítulo 2, a era das Pulp Fictions, a ficção científica nos anos 20 e 30. 1920 e 1930. O capítulo 3, Lovecraft, horror ou ficção científica? É analisado esse ponto aí, né? Para saber assim, se a obra de Lovecraft ela é assim baseada no horror ou na ficção. O capítulo 4 fala do medo na narrativa de horror, né? Que é um elemento fundamental, né? Que Lovecraft sempre explorava, né? Ele procurava assim sempre o clima nas histórias, né? O horror psicológico, né? E essa forma de trazer o medo, né, para o leitor. O horror de Lovecraft não era horror barato. Ele procurava assim histórias que tivesse um clima, um aprofundamento muito grande, caracterização dos personagens. Na minha opinião, é um autor fantástico mesmo. Capítulo 5, horror Lovecraftiano. Capítulo 6, o cosmicismo de H.P. Lovecraft, né? Aqui vai ser analisado aí o horror que Lovecraft propôs aí, que é o horror vindo de civilizações alienígenas, né? Então ele faz esse jogo aí com a ficção científica, né? Foi um dos primeiros autores aí a trabalhar isso. O capítulo 7, horror cósmico, teoria e prática. As considerações finais na página 175. Considerações finais. E referências, né? Como todo trabalho acadêmico, né? Um livro excelente, vale muito a pena vocês lerem, né? E aqui saiba mais sobre esse e outros livros nos links abaixo, né? Nossa fanpage, loja virtual, site, Twitter, YouTube, Instagram e nossos e-mails aí de contato. Aqui o Colofão. E tá aí. Mais um livro aí, analisado, né? Disponível aí em nossa loja virtual. Né? E muito obrigado a todos aí. Né? Até o próximo vídeo.